Na tapeçaria da mitologia, poucas figuras são tão enigmáticas e cativantes quanto Lilith. Ela emerge das sombras dos textos antigos, uma figura que transcende o tempo e o espaço, capturando a imaginação de todos que se deparam com sua história. Ela é a mulher de quem se sussurra em tons abafados, sua história envolta em mistério e controvérsia. Desde os primeiros murmúrios até os debates modernos, Lilith permanece uma figura que provoca curiosidade e fascínio. Lilith é a personificação do poder feminino, uma força a ser reconhecida. Sua presença é sentida em cada estátua de deusa, em cada mulher confiante que se recusa a ser silenciada. Ela é um símbolo de força e resiliência. Ela é a rebelde original, aquela que ousou desafiar as expectativas colocadas sobre ela. Lilith não se conformou com os papéis que lhe foram impostos, e sua rebeldia ecoa através dos séculos, inspirando aqueles que se recusam a aceitar o status quo. A história de Lilith é um lembrete de que sempre há múltiplos lados em cada conto. Cada página virada revela uma nova perspectiva, uma nova camada de sua complexa narrativa. Ela nos ensina que a verdade é multifacetada e que devemos buscar entender todas as suas dimensões. É uma prova da força duradoura do espírito feminino. Lilith representa todas as mulheres que lutaram e continuam a lutar por seus direitos e por reconhecimento. Sua história é um farol de esperança e um chamado à ação. A influência de Lilith pode ser sentida ao longo da história, sua presença ecoando nos sussurros de textos antigos e no rugido dos movimentos feministas modernos. Ela é uma figura que transcende o tempo, conectando o passado ao presente e inspirando futuras gerações. Sua história nos desafia a questionar tudo o que pensamos saber sobre a criação, sobre as mulheres e sobre nós mesmos. Lilith nos força a reavaliar nossas crenças e a considerar novas possibilidades, abrindo nossas mentes para uma compreensão mais profunda e inclusiva. Lilith nos convida a abraçar nossas próprias complexidades, a celebrar nossas sombras tanto quanto nossa luz. Ela nos lembra que somos seres multifacetados e que nossa força reside tanto em nossas fraquezas quanto em nossas virtudes. Ela é um farol de esperança para aqueles que já se sentiram marginalizados ou incompreendidos. Lilith representa a luta daqueles que foram relegados às margens da sociedade, oferecendo-lhes uma voz e uma presença poderosa. A mensagem de Lilith é clara: somos poderosos além da medida. Ela nos inspira a reconhecer e a reivindicar nosso poder, a nos erguer e a lutar por aquilo em que acreditamos. Não somos definidos pelas expectativas dos outros, mas pelo potencial ilimitado que existe dentro de cada um de nós. Lilith nos encoraja a romper as correntes que nos prendem e a explorar as vastas possibilidades de nosso próprio ser, a crescer e a evoluir continuamente. As origens de Lilith podem ser rastreadas até a antiga Mesopotâmia, onde seu nome aparece em tabletes de argila sumérios, que datam de 3000 a.C. Esses tabletes são alguns dos primeiros registros escritos da humanidade, e neles, Lilith é mencionada em contextos que sugerem sua importância e influência na mitologia da época. Esses primeiros textos descrevem Lilith como uma demônia, associada a tempestades, ventos e a natureza selvagem. Ela era vista como uma força incontrolável da natureza, uma entidade que representava tanto o poder destrutivo quanto a beleza indomável do mundo natural. Sua presença era temida e respeitada, e ela era frequentemente invocada em rituais para aplacar sua ira. Ela é frequentemente retratada com asas, garras e uma aparência assustadora. Essas representações visuais de Lilith destacam sua natureza híbrida, combinando elementos humanos e animais para criar uma figura que é ao mesmo tempo familiar e estranha. As asas simbolizam sua liberdade e capacidade de transcender limites, enquanto as garras representam sua ferocidade e poder. No Talmud babilônico, a história de Lilith assume uma forma mais definida. Esses textos judaicos antigos expandem sua narrativa,
oferecendo uma visão mais detalhada de sua personalidade e motivações. Lilith é descrita como uma figura complexa, com desejos e ambições que a colocam em conflito com as normas sociais e religiosas da época. Ela é descrita como a primeira esposa de Adão, criada igual a ele do pó da terra. Esta igualdade inicial entre Lilith e Adão é um tema central em muitas versões de sua história, destacando a ideia de que ela não estava disposta a aceitar um papel submisso. Sua criação a partir do mesmo material que Adão simboliza sua igualdade fundamental e seu direito de ser tratada como tal. No entanto, Lilith se recusou a ser subserviente a Adão, exigindo ser tratada como sua igual em todas as coisas. Este ato de desafio é um dos aspectos mais marcantes de sua lenda e é frequentemente interpretado como uma rejeição das expectativas patriarcais. Lilith queria ser reconhecida por sua própria força e valor, e não apenas como uma extensão de Adão. Esse ato de desafio levou à expulsão de Lilith do Jardim do Éden. Sua recusa em se submeter resultou em sua marginalização, mas também marcou o início de sua transformação em uma figura de resistência. A expulsão de Lilith do paraíso é um momento crucial em sua história, simbolizando sua rejeição das normas impostas e sua determinação em seguir seu próprio caminho. Ela se tornou associada à serpente, um símbolo de sabedoria e rebelião em muitas culturas antigas. A serpente é frequentemente vista como um guardião do conhecimento oculto e um agente de mudança. E a associação de Lilith com este símbolo reforça sua imagem como uma figura de poder e mistério. Sua ligação com a serpente também sugere uma conexão profunda com os ciclos naturais de vida, morte e renascimento. O exílio de Lilith consolidou seu status como uma figura de medo e fascínio. Ela se tornou um arquétipo de forças que desafiam a ordem estabelecida, e sua história continuou a evoluir ao longo dos séculos, refletindo as mudanças nas atitudes culturais e sociais. Lilith é uma figura que provoca tanto temor quanto admiração, e sua lenda ressoa com aqueles que questionam a autoridade e buscam a liberdade. Apesar das tentativas de demonizá-la, a história de Lilith ressoou com aqueles que se sentiam marginalizados e oprimidos. Sua resistência e independência a tornaram um símbolo poderoso para aqueles que lutam contra a injustiça e a opressão. Lilith é frequentemente vista como uma campeã dos direitos dos marginalizados, uma figura que inspira coragem e determinação. Ela se tornou um símbolo de empoderamento feminino, um testemunho da força e resiliência das mulheres. A história de Lilith é uma celebração da capacidade das mulheres de resistir e prosperar, mesmo diante de adversidades. Sua lenda continua a inspirar gerações, lembrando-nos da importância de lutar por igualdade e justiça. A serpente, frequentemente ligada a Lilith, ocupa um lugar complexo na mitologia. Desde os tempos antigos, a serpente tem sido um símbolo poderoso, presente em diversas culturas e tradições. Ela é vista como uma figura ambígua, tanto temida quanto reverenciada. Vista como uma criatura de destruição e sabedoria, ela reflete a própria dualidade de Lilith. A serpente é um arquétipo que representa a transformação, a renovação e o ciclo eterno de vida e morte. Em muitas histórias, ela é a guardiã de segredos profundos e conhecimentos ocultos. A associação da serpente com o conhecimento e a tentação fala da rejeição de Lilith à obediência cega. Lilith, ao escolher a serpente, desafia as normas estabelecidas e questiona as verdades absolutas. Ela nos convida a buscar nosso próprio caminho e a questionar as autoridades que nos impõem limites. O abraço de Lilith à serpente representa sua aceitação da sombra, as partes de nós mesmos que a sociedade considera inaceitáveis. Este ato de abraçar a sombra é um reconhecimento de que todos temos aspectos sombrios, e que esses aspectos são parte integrante de quem somos. Lilith nos mostra que não devemos temer nossa escuridão, mas sim integrá-la e aprender com ela. Ela nos ensina que o verdadeiro poder
reside em reconhecer e integrar todos os aspectos do nosso ser, tanto a luz quanto a escuridão. A jornada de autoconhecimento envolve aceitar nossas falhas e imperfeições, e usar essa compreensão para crescer e evoluir. A dualidade de Lilith nos lembra que a luz e a escuridão são complementares, e que ambas são necessárias para alcançar a plenitude. Essa aceitação da sombra é um ato radical, particularmente para as mulheres, que muitas vezes são pressionadas a se conformar com definições restritas de feminilidade. A sociedade frequentemente impõe padrões rígidos sobre como as mulheres devem se comportar, suprimindo sua verdadeira natureza. Lilith nos inspira a romper essas correntes e a reivindicar nossa autenticidade. A história de Lilith nos encoraja a abraçar nossa raiva, nossa sexualidade e nossa ambição sem vergonha. Ela nos lembra que esses aspectos são naturais e poderosos, e que não devemos nos envergonhar deles. Ao aceitar e expressar nossa verdadeira essência, podemos viver de forma mais plena e autêntica. Ao reconhecer nossas sombras, podemos aproveitar seu poder e usá-lo para alimentar nosso crescimento pessoal. A introspecção e a autoaceitação são passos cruciais para a transformação. Lilith nos guia nesse processo, mostrando que a verdadeira força vem de dentro. Lilith nos lembra que a verdadeira liberdade vem de abraçar nossa totalidade, não de negar partes de nós mesmos. Ao aceitar quem somos completamente, podemos viver de maneira mais livre e autêntica, encontrando paz e equilíbrio em nossa jornada. Seção 4. O exílio de Lilith. O nascimento da independência. A expulsão de Lilith do Jardim do Éden, embora frequentemente retratada como uma punição, também pode ser vista como um ato de libertação. Ao escolher o exílio em vez da submissão, Lilith reivindicou sua independência e autonomia. Esse ato de desafio ressoou com inúmeras pessoas que se sentiram limitadas por expectativas sociais. A história de Lilith tornou-se uma fonte de inspiração para aqueles que buscam se libertar de crenças limitantes e trilhar seus próprios caminhos. Seu exílio representa a coragem necessária para escolher a si mesmo diante da oposição. É um lembrete de que a verdadeira liberdade muitas vezes exige sacrifício e disposição para ficar sozinho. A história de Lilith nos ensina que, às vezes, ir embora não é um sinal de fraqueza, mas um ato de amor próprio radical. É ao escolher a nós mesmos que realmente começamos a viver autenticamente. Seção 5. Uma deusa de contradições. Trevas e luz. Lilith desafia categorizações fáceis. Ela é um ser de contradições, incorporando tanto a escuridão quanto a luz, a destruição e a criação. Essa dualidade a torna uma figura complexa e convincente, que continua a fascinar e inspirar. Ela é temida e reverenciada, demonizada e adorada. Essa dualidade reflete a natureza multifacetada do próprio feminino, capaz de nutrir e proteger ferozmente. Lilith nos lembra que a vida não é preto no branco, mas um espectro de experiências. Para abraçar nossa totalidade, devemos reconhecer e aceitar todas as partes de nós mesmos, mesmo aquelas que nos deixam desconfortáveis. É na integração de nossas contradições que descobrimos nosso verdadeiro poder. A história de Lilith nos encoraja a abraçar nossas complexidades e a celebrar todo o espectro da experiência humana.